Vamos lá, meus amores, para a nossa aulinha de geografia? Vamos pegar o livro de geografia, só lembrando esse livrinho aqui. Todo mundo com ele em mãos para nós começarmos? Então, semana passada a tia deixou uma leitura com as atividades. Deixei a correção só da página 36. Por que, tia, só da página 36? Porque as outras páginas são respostas de opinião. Então, você é que vai dar a sua resposta de acordo com o que você pensa, tá? Agora, nós vamos continuar. Nós vamos para a página 38. Com o título O Homem e o Progresso. Então, todo mundo abrindo na página 38, confere se está no lugar certo, porque o título é O Homem e o Progresso. Nós vamos fazer a leitura e vamos pensar sobre esse texto primeiramente, para depois responder as questões. Vamos lá? Todo mundo seguindo a leitura. Sempre que a tia recomenda, lembra? Ou com dedinho, ou com lápis. O importante é seguir a leitura e saber onde que parou. É isso? O título já fala, o homem. O homem, quando fala o homem, é as pessoas todas, tá? O progresso são as melhorias, as mudanças sofridas, né? Aí nós temos a cidade antes e a cidade depois. O mesmo lugar da cidade, olha só. Antes, como era antes, e depois com a evolução do tempo, como ela está. Será que ela está da mesma maneira? Quais foram as diferenças sofridas? Então, o homem, ele tende a melhorar a vida, as construções também, né? Das cidades, de tudo tende a... Não é igual antes, era um tempo atrás. Eu vou dar um exemplo para vocês. Será que sempre a nossa cidade foi desse jeito? Não, né? Uma das construções mais antigas que nós temos é aquela igreja lá do centro chamada Catedral. Mas olha quantas construções que nós já temos em volta dela. São várias. Então, isso é melhoria que o homem vai fazendo ao longo do tempo. Então, observaram? Olha só, antes os meios de transporte aí a gente tem. Olha só, era que era só carros? Não, olha o que a gente tinha antes. E depois, a modernidade, aí já tem um carro já mais moderno, né? Não só igual antes. Qual eram os meios de transporte antes? As carroças, cavalos, né? Não era só automóvel igual hoje, a gente tem mais a predominância. O que é predominante? Temos mais os carros do que carroças, charretes, e antes era o contrário. Então, isso já é um aspecto de modernidade, de melhorias. Então, vamos lá. Há poucos anos, a vida não era tão prática como hoje. Por exemplo, antes uma coisa que a gente nem dá valor tanto hoje, que a gente acha comum, um chuveiro elétrico. Antes não tinha isso. Então, as pessoas não tinham um banho quentinho lá, só ligar lá no registro e sair água quentinha. Então, foi uma modernidade, uma melhoria que a gente teve para o nosso bem. Muitas coisas mudaram por causa das pesquisas e do desenvolvimento das tecnologias. Por meio do progresso da tecnologia, todos os setores evoluíram e se desenvolveram até hoje. E sempre vai procurar melhorias, porque o homem para de pensar? Não. A todo momento ele procura inovar, melhorar para o bem comum. Então, nós temos melhoria na indústria. Hoje, a gente é muito modernizado, tudo na forma do computador, né? E antes não, antes era o quê? Manual, o que é isso? Precisava só das mãos das pessoas para fazer as coisas. Hoje se resolve muita coisa através de máquinas. No transporte, no comércio, nas comunicações. Vou dar um exemplo, se vocês vão entender. Tanto que a melhoria vai ocorrendo ao longo do tempo. Quando a tia era criança, por exemplo, não existia telefone celular, WhatsApp, muito menos. Hoje, para vocês, é uma coisa comum e normal, né? Mas antes, não existia isso. Telefone celular, WhatsApp, então piorou, coisas que chegam rapidinho, né? Continuando na página 39, a indústria. Antigamente, o homem, para sobreviver, produzia tudo com as próprias mãos. A vida não era tão fácil. Esse processo manual recebia o nome de produção manufaturada ou artesanato. Alguns anos atrás, nos nossos antepassados,
Para se comer o arroz, tinha que fazer todo um processo. Tinha que ter um pilão, um lugar para colocar o arroz e bater, e socar aquele arroz para tirar a casca do arroz, para depois ele ficar pronto para catava ele para o cozimento. Para vocês verem que hoje as coisas estão tão mais fáceis, que hoje a gente já vai lá no supermercado, compra o arroz, né, já descascado, tratado, pronto, quase para a gente já fazê-lo, não é isso? Precisa de pouca interferência. Antes não, na época, né, bem atrás, nós antepassados, tinha que, em casa mesmo, que fazia descascava o arroz, batendo ele, né, a gente fala socando, para depois fazer o consumo. Não era uma coisa tão fácil, então hoje a gente encontra mais fácil do que antes, né? Aí tá, o tempo foi passando e começou uma verdadeira revolução. O homem foi desenvolvendo máquinas para facilitar a vida no dia a dia. Foi a Revolução Industrial que mudou a vida humana. Daí em diante, quase tudo que é extraído da natureza e transformado por máquinas é industrializado. Igual eu dei um exemplo do arroz, ele já vem industrializado. Matéria-prima é toda substância bruta, lembra que a gente estudou nisso? Que o homem retira da natureza para a transformação. É o primeiro elemento usado no processo de industrialização. Vamos agora para a página 40. Veja os exemplos. O homem plantou milho, colheu e levou-o para a fábrica, que então industrializou, transformando em farinha de milho. Portanto, o milho é uma matéria-prima vegetal. A farinha de milho é um produto industrializado, assim como o trigo. O homem vai lá, planta o trigo, aí Deus, na sua infinita bondade, manda a chuva para crescer essa planta, né? Depois disso, colhe, tem todo o processo, leva para a indústria e vai formar o quê? A farinha de trigo e, a partir daí, vários outros produtos. Então, vamos lá. Origem, animal, matéria, a vaca e a carne, leite, couro e ossos, é a matéria-prima. Produtos industrializados que vêm carnes em conserva, queijo, iogurte, manteiga, sapatos, bolsas, cintos, malas, pentes, botões e gelatinas. Olha dos porcos. O que eles fornecem para a gente? Qual a matéria-prima? Carne, couro, gordura. Produtos que podem se industrializar deles. Carne, linguiça, banha, presunto, salame. Olha as ovelhas. Então, a matéria-prima que nos fornece a carne, o couro e a lã. Para a indústria, o que pode voltar de lá? Carne, couro para agasalhos, luvas, carteiras, fios, tecidos. Olha a abelha, nos fornece mel, cera e própolis. Então, ela vai lá para a indústria e forma. Pode trazer para nós mel, vela, xaropes, pomadas. Na próxima página, 41. Aí nós temos o trigo, olha, matéria-prima, trigo e milho, produtos industrializados, farinha, pão, bolachas, macarrão, sopas, etc. Depois a cana-de-açúcar. Podem ir para a indústria e formar o quê? Garapa, rapadura, melado, açúcar, o álcool, que muitos carros é uma invenção brasileira, né? Os carros, eles são movidos a quê? A gasolina, a álcool, a diesel, a gás natural. O álcool, em particular, que coloca em carro também, é uma invenção brasileira e vem da onde? Da cana-de-açúcar. Depois nós temos o caju, que pode formar o quê? Suco, doces. O algodão, ele pode ir para a indústria e formar o quê? Fios, tecidos, óleo combustível, né? Continuando, na página 42. Agora nós vamos ver de origem mineral. A gente viu de origem animal, vegetal, agora mineral. Nós temos o ouro e a prata. Dá para formar o quê? Talheres, joia, adornos, utensílios. Petróleo, dá para formar o quê? Gás, gasolina, óleo diesel, querosene e asfalto. Depois, o granito, cristais, o mármore, pias, mesas, calçamento, pisos e adornos. O que é adornos? É enfeites. A próxima página aí. Veja o caminho de uma outra matéria-prima, o leite, desde sua origem até as nossas mãos. Aí a gente tem a pessoa tirando o leite, depois entregando o leite na indústria.
Terceiro passo, embalando o leite. Quarto passo, leite tratado no ponto de vindas. Então, depois ele passar de todo um processo, né? Ele está pronto para ser vendido e transformado também em outros tipos de outros produtos. Por exemplo, transformado em um sorvete e assim vai. Os minerais também são industrializados. O ferro é extraído bruto da natureza, ou seja, comum, do jeitinho que ele está lá, né? Depois é transformado em aço. E várias fábricas fazem muitas peças com ele. O ferro é uma matéria-prima mineral. Os trabalhadores das indústrias são chamados industriários. Os donos das indústrias são chamados de industriais. As fábricas existem no município, formam o seu parque industrial. Igual aqui em São Luís, que fábricas nós temos, por exemplo? Nós temos, por exemplo, a fábrica da Hering, é um exemplo, não é isso? De leite, nós temos a Bracol e assim vai. Então, vai formando ali o parque industrial. Se bem que o nosso parque industrial ainda está em começo, em andamento, tem poucas coisas ali ainda construídas. Página 44. É preciso que se pense no que temos em casa no dia a dia para observarmos com curiosidade de onde vem e que indústria faz a transformação da matéria-prima para produzir objetos de qualidade para o homem. Que é de qualidade? Bom, né? Que sejam boas. Hoje, uma das indústrias que mais crescem é a de brinquedos. Ai, vocês amam, né, crianças? Antigamente existia o artesão, que criava e confeccionava brinquedos. Isto é, manufaturava a matéria bruta da natureza para a construção de vários objetos. Hoje, a arte culinária também é uma forma de produção, pois muitos em sua própria casa fazem verdadeiras delícias com frutas, verduras, etc. Tudo isso faz parte da nossa mesa. A banana transformada em doce, em calda, de modo caseiro, por exemplo, foi manufaturada, né? Foi feito com as próprias